Bom, gente, retomando a nossa programação, recheada de coisas maravilhosas, a gente vai dar seguimento ao nosso evento com a quinta mesa, o tempo nos olhos dos outros. Nessa mesa, olhamos para o tempo por outro ângulo. Não aquele marcado pelo relógio, mas pelo olhar. O tempo sentido, vivido, atravessado por outras experiências históricas, sociais e raciais. Para essa mesa, eu quero chamar aqui para o palco, para o aplauso de vocês, Chico Sá, cronista, jornalista e escritor, conhecido por unir humor, lirismo e crítica social em sua escrita. Boa noite. Obrigado. Um olhar ao mesmo tempo afetuoso e ácido sobre o Brasil profundo. Também quero chamar Luciane Aparecida. Cadê? Cadê? Cadê as palmas? Professora, escritora e pesquisadora com obras voltadas para as epistemologias negras, as memórias silenciadas e o papel da mulher negra na literatura. Seja muito bem-vinda. E Semaia Oliveira, jornalista e cofundadora da Agência Mural. É uma voz fundamental das periferias paulistanas, escritora de fôlego e repórter de escuta. Ela dá início a essa mesa com a sua palavra. Com vocês, o tempo nos olhos dos outros. Boa madrugada, não é mesmo? Boa noite, gente. Bom, antes de tudo, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui mediando essa mesa, esse encontro com dois escritores, uma escritora maravilhosa, um escritor maravilhoso, pessoas que eu admiro e acompanho já, e a oportunidade de estar vivendo essa virada literária, que é a primeira e vida longa. Então, muito obrigada, Tom Farias, muito obrigada, Zé Diogo, e que a gente consiga fazer São Paulo virar literariamente muitas outras vezes e outros anos, Vocês querem dar a saudação também de vocês, de boa noite, para a gente dar o pontapé? Fiquem à vontade. Boa noite a todas as pessoas. Felicíssima de estar aqui nesse encontro com vocês. Super obrigada pelo convite, pela produção desse evento. Subi as escadas agora correndo. Você estava buscando um café, né? Você achou? Isso, eu estava buscando café, exatamente. É uma pessoa que dorme cedo, outro organismo. Boa noite a todos, todas. Obrigado à virada literária, ao Zé Manuel, ao Tom Faria pelo chamado. É uma noite incrível, Eu encontro com essas duas figuras maravilhosas, duas mulheres que eu admiro muito pelas trajetórias. Estou aqui com o Mata Doce, que é um livro que eu amo, da recente produção literária do Brasil, um dos livros que eu mais adoro. Tem o meu cantinho lá, perto daquele lajedo desse livro. A Semaia, que admiro a trajetória incrível dela de comunicadora popular, uma comunicadora que rompe com a história do jornalismo brasileiro. É muito embranquecido, assim, sabe? E ela rompe com essa história, sem precisar obrigatoriamente passar pelas grandes redações ou pelas grandes corporações de comunicação. E Eila, linda, maravilhosa, mulher incrível. Boa noite a todos e todas. Gente, o nosso tema hoje, eu achei muito bonito, tudo muito literário, E o nome da mesa é muito bonito, O Tempo nos Olhos dos Outros. E eu fui muito atravessada pela sua fala. Qual é o seu nome, desculpa? Gabriel, ele trouxe aqui o relato dele como servidor público, de ver as pessoas indo, E achei que você tinha percebido
Lógico que eu percebi, cara, eu estava ali assistindo tudo. E aí a primeira pergunta que eu tinha separado para vocês é como o tempo passa pelos olhos dos escritores, de vocês, né? Como vocês percebem o olhar do tempo e como vocês observam as agonias, as tristezas nos olhares das pessoas e se apropriam disso de alguma forma, da forma respeitosa que sabemos que vocês fazem, para transformar em palavras. Bom, acho que é um tema super caro, né, para a gente que trabalha com a escrita, com a observação do mundo, com o pensar as pessoas. E pensar o tempo é tão importante. Acho que eu sou baiana, né, e a melhor parte de minha biografia é essa. É ser baiana, é ser do Vale do Rio Jiquiriçá, é ter morado em uma comunidade rural até os 20 anos. Então, o tempo, para mim, tem uma lógica muito particular. Diz muito, de um jeito muito específico de ver o mundo, de entender os horários do dia. Por isso que tenho essa dificuldade, inclusive, de me realizar esse horário. E aí, nessa perspectiva, durante muito tempo, para mim, olhar a passagem do tempo estava associada ao sol, ao deslocamento do sol. Até hoje, eu guardei o costume, por exemplo, de acordar entre 4h30 e 5 horas da manhã. E é um costume que eu acho que está muito associado com essa lógica do pensar o dia, morar em casas de telha, que é outra lógica, né? Acho que diferente, não sei se alguém já viveu essa experiência maravilhosa, que é você ver o dia amanhecer. O desenho que o sol faz numa parede de casa de telha é extraordinário. Foi ali que eu aprendi sobre poesia. Eu convivi muito com os meus avós, tive essa sorte também. Claro que isso também reflete um lugar de abandono, em alguma medida, né, de famílias brasileiras, mas, enfim, também diz de um convívio com pessoas mais velhas que têm uma contagem do tempo também diferente. E uma das coisas que meu avô mais gostava era ouvir rádio, que é outro tempo, é outra lógica de tempo. E aí, naquela dinâmica de ouvir o rádio, de ver essa relação com o sol, eu fui aprendendo sobre poesia. E meu avô amava a poesia, e eu acho que o tempo, para mim, a escrita literária, está muito associada a um diálogo com a natureza, por conta desse meu lugar de vivência, de experiência da vida. Porque acho que escrever também é como você se relaciona com a natureza e como essa relação vai fazendo com que você imagine palavras e pense a passagem do tempo. Eu acho que essa pergunta é uma das questões mais complexas e, ao mesmo tempo, mais sofisticadas da vida, que é pensar sobre o tempo em diálogo com uma arte. É muito sofisticado. É um exercício que eu acho que a gente vai ficar na vida durante muitas e muitas vidas, pensando, elaborando essa reflexão, pensando como fazer, o que é isso, que mistério é esse que faz com que a gente esteja aqui super se ouvindo, atentos, nos olhando e entendendo o tempo passar de outro jeito e que em outra situação o tempo passa mais rápido ou mais curto. Que mistério, onde é que está isso? Que fascínio é esse que o tempo faz com que a gente consiga captar uma palavra e a literatura faz isso, tira às vezes a gente desse lugar de tempo, enfim. É uma pergunta que a gente ficaria aqui muito tempo, né, Chico? Não sei. Inclusive, a gente ficaria muito tempo falando sobre o tempo. Chico, querido. Não, no Mata Doce tem muito da questão do tempo, né? Presente, passado. Tem coisas assim do alvoroço do tempo, como se as ventanias mexessem com o tempo. Está muito no livro da Luciane. A minha primeira ideia de tempo é uma ideia de muita lentidão, é uma coisa até meio oriental, de certa forma. Talvez por isso eu fiz um livrinho chamado Sertão Japão, porque eu sou também, como a Luciane, de origem rural, do sertão do Ceará, no sul do Ceará, na região do Cariri. E a primeira impressão forte, as primeiras lembranças, a primeira marca desse tempo é muito da espera de chuva, daquele olhar para o horizonte sem fim, e dias, e nada de chuva, e haja perder rezando e nada. E minha avó que tem descendência indígena, e ela é de Águas Belas, Pernambuco. E ela dizia, meu filho, ninguém perde reza. Ela dizia para os mais velhos, reza não é perdida. Se não vem chuva, vem outra coisa. Era uma ideia... Uma coisa vem. Reza não se perde, assim, né?
que bastava o primeiro relâmpago para a ideia de tempo ser a ideia da promessa da chuva e você começava o tempo virava todo em torno daquilo, vem, não vem, vem, não vem. Então, essa primeira ideia de tempo é muito essa ideia da espera, da estiagem, de olhar no horizonte. E a segunda é o tempo metropolitano, São Paulo, o primeiro Recife, depois São Paulo, que é o tempo completamente avexado, é outro tempo. Não é mais o tempo da espera, é o tempo, se você esperar, te derrubam aí na confluência do metrô Sé, você vai embora com a multidão, com a onda. Então, tem muito marcado esses dois tempos, né, de total espera e uma lentidão, parece até meio filme do Kurosawa, aqueles campos, aquela coisa, aquela poeira de agosto, e nada de chuva, e depois o tempo, um pouquinho antes do tempo da metrópole, o tempo da migração, você tem quase um relógio que marca quando se vai embora, que é uma ideia de migração climática, né? A gente, de alguma forma, é vítima de uma migração climática. Hoje, infinitamente menos, por conta dos programas sociais. Hoje você tem essa migração que a minha geração enfrenta do Nordeste para cá. Meus primos já não enfrentam dessa forma. Vai muita gente daqui para lá, assim, tem uma migração ao contrário hoje. Mas a minha geração pega essa ideia do tempo, espera da chuva, depois é uma ideia de quem vai embora primeiro. É tu, é meu primo, quem vai é o tio. Assim, tem uma escala e tem e é uma coisa mental, e é um segredo. Todo mundo guarda um pouco assim sabe que tem uma demarcação dos 18 anos, mas muita gente esconde quase como fosse, às vezes, um pouco de cerimônia, da vergonha de ir embora. Meu pai, como de uma teimosia sem tamanho, meu pai achava vergonhoso e dizia para os outros, para os tios que vinham aqui, migraram todos aqui para o ABC Paulista, ele dizia, tem vergonha não, ir embora da tua terra, aqui é para a gente ficar como raiz, não é para ir embora. A ideia dele de ir embora era um pouco, assim, e ele é o único, talvez o único da família, que nunca veio nem uma semana em São Paulo. Nunca passou tempo algum por conta de... Também ele começou a ficar famoso por um cara que teimava que não queria para São Paulo. Então, ele não podia perder essa aposta. Então, ele tinha essa teimosia. Aí ele ia ser muito contraditório, né, Chico? Muito contraditório. Mas são essas duas ideias de tempo, né, que eu tenho muito marcado, esse tempo inicial, vagaroso, da espera, da chuva, e depois o tempo da metrópole, que já é o tempo da velocidade máxima, o tempo do metrô, o tempo da correria, essa outra ideia de tempo, e com esse olhar de cronista para isso tudo. Eu ia falar o olhar atento do cronista. Aliás, cronista, a crônica vem de cronos, vem de tempo, então somos marcados a ferro pelo tempo. Sim. Então, para começo é isso, querida. E eu tenho muita curiosidade estou com duas pessoas que eu admiro muito na escrita também. Como o tempo passa quando vocês estão escrevendo? É um abraço, é uma agonia, é um desespero? Como que o tempo passa quando vocês estão no trabalho da palavra mesmo? Já vivi diferentes sensações sobre isso, de como estava escrevendo. O último livro que eu escrevi, que foi Mata Doce, eu escrevi no tempo do desemprego. E no tempo... E isso se deu no ápice, no período da pandemia. Então, eu estava vivendo em Salvador, nesse período, no centro da cidade. Salvador é uma cidade que tem muito esse reboliço, que Chico usou a palavra maravilhosa, reboliço, né, para pensar tempo, muito boa, que a gente pode... Eu lembrei imediatamente de uma teórica brasileira, Leda Maria Martins, que escreve sobre o tempo espiralar, e a palavra reboliço é muito bonita para pensar tempo espiralar. Dá até para ver, né? Isso, exato. E é bonita também na perspectiva religiosa. E você usou a palavra vento. Na perspectiva religiosa, o reboliço como vento é Yansan. Então, assim, são várias possibilidades e perspectivas de pensar esse tempo. Então, eu acho que o tempo do desemprego e da pandemia tinha um reboliço, tinha um apoio de fé, e, ao mesmo tempo, tinha um diálogo com o tempo espiralar, enfim, tudo isso. Então, eu já escrevi um livro nessa condição e foi boa essa experiência de escrever um livro ali. Foi muito sofrido,
Eu sofri muito escrevendo o meu último livro, que foi Mata Doce, sofri demais. Eu sou um pouco dramática, talvez também. Mas eu chorava horrores, ficava arrasada, pensava que triste. Eu lembro que... Vou contar uma pequena cena do livro, sinto muito quem não leu, mas, por favor, não desista do livro por isso. Mas tem uma cena que uma das mães da personagem... O livro conta a história de uma criança que é adotada por 2 mulheres numa comunidade rural, e aí a gente vai acompanhar a vida dessa menina, Maria Tereza, da infância até os 92 anos, e ela vai contar a vida dela. O livro é uma senhora de 90 e poucos anos contando a história. E tem um momento que, se a gente está ouvindo a história de uma mulher de 92 anos, as mães dessa mulher vai falecer, né? Em algum momento, com 92, a mãe dela não está mais viva. E no dia que eu escrevi a cena de morte dessa mãe, eu chorei muito. E ali o tempo parou. Eu achei um absurdo eu estar escrevendo a cena da morte de uma mãe. Achei aquilo terrível. Eu pensei, como é que eu posso escrever isso? Que coisa terrível. Vou parar de escrever esse livro, porque nenhuma mãe devia morrer. E aí não tinha que... Isso Não gostei de matar uma mãe, achei o ó. Achei o ó, não dá, enfim. E ali fiquei com essa sensação de que tinha perdido, inclusive, o livro, e entrei nesse diálogo com o tempo absurdo. Então, nesse momento, eu estava escrevendo o livro completamente dentro do livro, do tempo. O tempo me permitia isso. Eu acordava nesse horário de sempre, ficava até 10, 11 horas da manhã, só fazendo isso. Então, aquela situação que podia ser desesperadora, e foi em alguma medida, que era o desemprego, acabou que a arte me deu um apoio ali de reordem, e fiquei completamente fissurada, parecia uma pessoa que estava vivendo uma grande onda, fissurada. Eu acordava, escrevia, fazia uma pequena pausa durante a tarde e voltava a escrever intensamente. Agora eu estou escrevendo um outro livro e o tempo é outro. Porque, não sei se é porque é São Paulo, e eu não consegui ainda me entender direito em estar em São Paulo, mas está caótico. A minha percepção do tempo está completamente... Nem estou com muita dificuldade em entender essa lógica. E fico tentando explicar às pessoas o que está acontecendo sobre o tempo, o que é pensar o tempo aqui em São Paulo. Não sei como explicar. Como, para mim, é difícil estar andando na rua, convivendo com um número grande de pessoas em situação de rua, que estão andando também, assim. Não é que você está vendo 1 ou 2 pessoas, que já é terrível, deitadas na rua, porque estão em situação de rua, e aquela comunidade toda sabe, olha, ali é Manuel e Tereza, que estão em situação de rua, todo mundo sabe. É você conviver com um número grande de pessoas. Essas pessoas, elas não estão paradas, elas andam. Elas estão andando, porque são tantas, mas elas estão em situação de rua, mas às vezes estão lavando a roupa, e isso altera meu tempo. Completamente. Aí eu não consigo voltar para casa e ir para o meu texto pensando um tempo, tem uma tarde, período de uma tarde. Não, ali, período... Ali já foi atravessado. Também, eu acho que eu acho que escrever é estar atenta ao mundo, ouvir o mundo de algum jeito. E isso quer dizer também, talvez, fazer o que muita gente pode entender como perder o tempo. Mas, na verdade, você está ganhando vida, está ganhando humanidade. Então, eu acho que a minha dificuldade agora, e eu estou tendo realmente essa dificuldade real, e eu acabo sendo honesta, porque eu podia estar aqui teorizando lindamente sobre... Graças a Deus que você não está. Mas esse horário também. Mas eu acho que é isso, eu tenho me doar, eu tenho me envolvido com a cidade. E aí o meu tempo de escrita se alterou. É claro que eu posso dizer, por exemplo, o livro que eu estou escrevendo agora, eu comecei em 2016, então eu tenho um tempo de escrita lento, eu estou escrevendo um livro a partir de fábricas de tecido do século XIX, que se vangloriavam por dizer que empregavam pessoas libertas. Era mentira, escravizava pessoas e para trabalhar nessas fábricas de tecido. Uma dessas fábricas é lá, na região de onde eu sou, do interior da Bahia. A fábrica é de 1844, e eu faço uma pesquisa nessas fábricas desde 2016, e agora estou fechando o texto ficcional, né, sobre essa história. Então, eu tenho um tempo de escrita lento, demora. Às vezes, como esse de 2016, eu nem sei contar, porque eu estou realmente sem lógica de tempo, mas já tem muito tempo. De 2016, acho que 9, 10 anos, 5, sei lá.
Sou péssima, deve ser uns 9, É, né? isso. Então, já tenho tempo. Então, assim, a minha escrita, ela tem se é poesia, pronto, aí é muito mais tempo, porque eu acho que a poesia é uma coisa muito difícil de se escrever. E quando para mim, eu escrevo romance, na minha cabeça funciona como uma coisa, enfim, vai, assim, mas poesia não, eu acho que poesia exige muito. Essa coisa, por exemplo, imagina, a palavra reboliço, uma ótima palavra. Isso, num poema, é maravilhoso você ficar pensando. E eu acho que a poesia faz isso, ela faz com que você fique numa única palavra muito mais tempo do que o texto ficcional. Você pode escrever um parágrafo no tempo que na poesia você escreveu uma palavra. Enfim, então, meu tempo vai variar também, minha relação com o tempo, a depender do que eu estou escrevendo, de como eu estou indo na rua. Então, tudo isso. Se nos poemas desse para contar o tempo que o escritor levou de uma palavra para outra, talvez as pessoas não iam achar, né, que você fica perdendo tempo. Mas que bom que você teve esse tempo de desemprego, porque olha o tempo que o Brasil ganhou com o Mata Doce, né, paralisado ali eternamente. E agora eu quero te ouvir. Aí o que nós vamos ganhar com esse novo aí, né? Exatamente. E você, Chico, além de cronista, de todos os livros, daqui a pouco eu vou entrar um pouco mais no Mata Doce e também no seu último livro, mas também como um cara que está ali pensando o Brasil o tempo todo, né, atravessado, como articulista, como comentador. Então, o texto te atravessa, a necessidade de escrever te atravessa constantemente, né? Seja o texto que você vai falar, só matutando aqui, não precisa passar pela caneta, ou passando pela caneta. Como é isso para você? Boa, não, ótima pergunta. Isso rende uma excelente reflexão. Tem um tempo inicial, o tempo da redação, o tempo do jornal e a crônica ou a reportagem. Eu sempre tentei fazer com um pouco de literatura, um pouco ali de jornalismo literário e tal, mas quando eu estava vivendo uma certa ilusão literária, o chefe batia no ombro e dizia: está na hora de entregar essa desgraça aí. Então, o deadline, o tempo, o prazo da entrega é muito cruel para a vida, para o lado jornalista, né? Quando eu tenho mais vagar, assim, aí talvez volte esse olhar da infância de mais demora, é quando eu escrevo no exercício do romance. No Big Jato, escrevi 2 romances, Big Jato e A Falta. Nesses 2 tem esse olhar mais da espera, de deixar quarar ali a roupa, sabe? Porque o Graciliano Ramos, ele dizia que, perguntava a ele: tem alguma receita sobre a boa escrita? Ele disse: faça como as lavadeiras de roupa aqui dos rios de Alagoas. Molha ali a roupa, e depois o grande exercício é enxugar, tirar, botar para quarar, esperar. Então, nos romances, ou no conto, no exercício da ficção, eu consigo ter mais esse tempo, que é um tempo meu, que não é um tempo comprado pelo editor, não é o tempo da empresa. Não é o tempo, é um tempo que eu tiro para realizar esse prazer, que é a escrita mais literária. Talvez em vingança contra o jornalista que fica ali sujeito ao tempo, ao relógio, a ter que entregar uma página inteira em 40 minutos, depois de vir da rua, entrevistar 50 pessoas. Então, eu me vingo no romance, no conto, na ficção, do lado jornalista que tem que viver ali, né, sob o cinturão ali do chefe. Tem que entregar a crônica, as encomendas de crônica, assim, às vezes você tem 2 horas, 1 hora para entregar uma crônica, que alguém de última hora te pediu: escreve sobre, sei lá, bebê reborn. Não, desculpa, não escrevi. Vou ficar esperando esse texto. Não escrevi sobre isso ainda, mas seja lá qual for o assunto, você tem que se virar e escrever aquele texto. E você, com a longa experiência ali, debaixo dessa ideia de tempo, acaba saindo. Você vai na estante, pega um livro de citação, pega uma frase ali, escuta uma frase do garçom na esquina tomando um café, e acaba saindo. O cronista, ele se vira porque ele tem um jeito de escrever, ele tem já uns cacoetes, digamos assim, uns clichês próprios que você vai inventando para se salvar, quando só falta meia hora. Muita reciclagem. O cronista é um pouco gari,
desses heróis que limpam as ruas, no sentido de, às vezes a gente pega um texto lá de 82, sei lá, da Copa de 82, e recicla ele agora, por uma ideia de vida ou morte, tem que entregar, falta meia hora. Então, a gente vive muito desses truques também com o tempo. Mas é a grande agonia do jornalista, cronista, e uma, digamos, mais vagar, mais espera no romance, no conto, na minha parte de ficção. Tem funcionado assim. E o texto falado, que eu assisto muito você no ICL. Aquela falando, eu te assisto muito no ICL. E aí eu fico pensando também nesse tempo que às vezes a gente não conta como jornalista, né? O tempo que você tem que se preparar ali, o cuidado com esse texto que é ao vivo, de um tempo que as coisas mudam muito rápido, né? E, enfim, como é que você lida com isso? Não, e às vezes você não deu tempo de estudar o assunto, acabou de ter uma decisão em Brasília, e você tem que entrar ali como Pô, que diabo eu sei desse assunto? Nada! Desculpa essa risada. Nada! Mas eu tenho que. Você tem que se virar ali, aí você começa. Aí você vai pro seu Você começa o programa um pouco no frigés, ali no improviso total, no repente, de alguma forma. E você, durante o próprio programa, você vai puxando pela memória, dando uma pesquisada no Google, às vezes liga para alguma fonte e vai construindo o seu discurso, o que você vai contar ali, durante o próprio programa, o programa em andamento. Essa urgência é uma loucura, de certa forma. No esporte, que eu fiz muito, na mesa redonda, era uma beleza a qualquer hora, porque assim, é muito familiar o futebol para mim, então não havia sofrimento algum. Eu já entrava ali, não foi pênalti, já entrava naquela... Que aí é mais, você repete um pouco a prosódia, o mundo da mesa do bar, da discussão de rua, da discussão com os amigos na escola, então é muito mais fácil. Mas quando o assunto é meio ali, essa realidade brasileira mais punk que a gente vive hoje, não tem essa dificuldade, e você tem que construir uma fala, pensar frases mais interessantes durante o próprio desenrolar do programa. Essa é a parte, digamos... Mas tem que sair. Sim. Então não tem jeito, vai ter que sair de qualquer jeito. Você faz uma cara ali de quem está entendendo tudo, de quem é um sábio, pensador, e que entende tudo da política brasileira. Fala reboliço. Mas é no susto. É a estética do susto. Maravilhoso. A estética do susto. E aí, Luciane, vamos entrar agora, gente, no universo de Mata Doce, desse romance, muito pautado no matriarcado, né, num cenário rural. E aí eu gostaria de ouvir um pouco você da fonte que mais te alimentou para construir essas personagens. E aí vou te dar o gancho que está na minha cabeça, que as personagens têm questões muito contemporâneas, principalmente para o período em que que o livro foi escrito, né? Então, a gente tem a Tuninha, que é uma travesti, né? A Maria Teresa envelhece, o envelhecimento, o etarismo é uma coisa que está muito em pauta, né? Então, como que você foi se embebedando todos esses contextos para trazer esse livro e essas personagens para a gente? Ai, ótimo, né? Que maravilha essas questões todas. Acho que são urgências do nosso tempo. Ou, sabe, algum teórico disse um dia que a pessoa que escreve, a pessoa escritora, a escritora ou o escritor, meio que tem antenas, assim, e vai conectando o tempo, o mundo. No ano que Mata Doce foi publicado, o tema do Enem foi o envelhecimento e quem cuida de pessoas velhas, tal. Meio que foi uma coincidência, né, também, isso ter acontecido. Quando perguntam sobre essas questões LGBTQIAPN+, no livro, que tem uma mãe que é travesti, meio que é a minha vida, assim. Então, eu não vejo um mundo sem essas pessoas, sem essas coisas, sem essas questões. Diz respeito também à minha existência. E esse, para mim, é o mundo mais básico. Não é o mundo extraordinário que a gente estaria discutindo como pauta. É o meu mundo de todos os dias, é pensar uma sociedade dentro desse contexto.
Só que, é claro, estamos numa sociedade absurdamente violenta com pessoas negras, com mulheres, com pessoas LGBTQIAPN+. Mas essa violência não é porque essas pessoas não existam na sociedade. Diz respeito à estrutura da sociedade, como ela funciona. Então, elas existirem no livro está muito nessa perspectiva de tudo está aí no mundo. E também, claro, a parte que eu escrevi, Mata Doce, a parte maior, foi no período que o mundo estava vivendo a pandemia, de novo, eu vou repetir, que o Brasil estava flertando muito com a extrema-direita, se não é que flerta ainda. Mas, naquele momento, estava flertando muito e existiam falas institucionais que falavam abertamente contra a morte de pessoas negras, de mulheres, de pessoas LGBTs. Então, naquele momento, eu pensei ali, a pessoa que escreve, ela tem um poder também. Ela tem um poder de inventar um mundo. E eu estava podendo inventar um mundo, e eu queria colocar no mundo que eu estava inventando essas pessoas que na sociedade podem estar no lugar de rechaço, de chacota, no lugar maior, que é o amor. Então, essas pessoas, elas estão nesse livro para serem amadas e amando. Então, são duas mulheres, uma mulher cis e uma mulher trans, que envelhecem juntas e vivem um relacionamento super amoroso, são, de algum modo, um alicerce para aquela sociedade e criam uma filha muito amorosamente. Isso, infelizmente, não quer dizer que essas personagens não estejam livres de sofrer com situações, e o livro, infelizmente, tem situações de violência diversas. Porque, de algum jeito, eu estou escrevendo uma literatura que dialoga com a sociedade brasileira. Esse é o meu interesse. Eu acredito que a literatura tem, como tantas funções, uma delas é nos fazer ver a nós, a sociedade. Mata Doce, o nome do livro, e essa comunidade é uma comunidade rural que se chama Mata Doce, é uma comunidade ficcional, né? Não existe uma comunidade eu criei, mas, é claro, eu vivi numa comunidade rural até os 20 anos, vendo mulheres dominarem tudo naquele contexto. Então, eu tenho uma avó viva de 100 anos, e uma mulher que sempre se posicionou muito na sociedade, em diferentes formas. Então, é claro que tudo isso foi me inspirando também a escrever. Minha avó foi a professora alfabetizadora da nossa comunidade rural, então é também uma grande inspiração para a composição do livro, para além de outros livros também, que eu acho que uma pessoa que escreve também é uma pessoa que lê, que percebe o mundo, que vai... Tem uma música de Luiz Gonzaga que me inspirou muito durante todo o texto, que é A Morte do Vaqueiro, que Luiz Gonzaga escreve essa música para o primo dele que faleceu. Então, ele também está fazendo... o Raimundo Jacó, o primo dele. Ele também está fazendo esse diálogo, assim, que, infelizmente, eu escrevi um livro que a gente pode imaginar que ele está ali no começo do século XX, mas, infelizmente, as histórias estão agora ainda, em 2021. No último janeiro, um tanque de água lá na comunidade rural de onde eu sou oriunda estava custando R$450. Então, assim, eu não estou... Às vezes as pessoas pensam, essa literatura que está falando do rural, do Nordeste brasileiro, acabou, isso devia ter acabado no século XIX. Eu não estou falando de um mundo que não existe mais. Se as pessoas não querem pensar que esse mundo existe no Brasil, sinto muito por elas. Mas eu sou desse mundo, eu sou parte desse mundo, estou viva, e eu quero dizer na sociedade que isso existe. Nós não estamos acabados lá no século XIX ou começo do XX. A gente não acabou com Graciliano Ramos e Guimarães Rosa. Nós somos pessoas vivas. E, infelizmente, ainda lidamos com situações adversas e violentas, como a briga por terra, a briga por água, que são demandas que estão na música de Luiz Gonzaga, A Morte do Vaqueiro, e que eu me inspirei muito para escrever esse romance. Então, eu ouvia essa música sem parar, pensando essas injustiças sociais. Infelizmente, lá nessa comunidade rural de onde eu sou, a gente olha e vê as pessoas que mataram outras e está tudo bem. Como também se vê os políticos, que todo mundo sabe que podem ter cometido e está andando. Então, eu acho que uma pessoa que lida com a arte, que pensa o Brasil, não tem que estar tudo bem. A gente tem que falar, alguém tem que falar, e se a gente se dispõe com coragem a dialogar a partir da arte, vai falar. Esse é o meu lugar de existência. Eu não penso um outro lugar de vida em diálogo com a arte que não um lugar de coragem. Eu acho que, se para ler literatura precisa coragem, para escrever também. Eu me coloco nesse lugar.
e escrevo nesse diálogo. E, infelizmente, estou escrevendo muito disso, de um Brasil que não está tão distante. A gente vê no jornal, ainda, com muita frequência, o enredo ou falar a denúncia de pessoas indígenas e ou quilombolas que são assassinadas por conta dessas questões. E eu acho que a arte pode dialogar sobre isso, pode falar sobre isso. Isso é um elaborar estético também, porque algumas pessoas vão dizer, não é estético, está só falando de vida. Eu acho que tem muita gente que eu consigo... O infelizmente é que essas questões existam, porque às vezes a gente está lendo um livro e a gente diz assim, poxa, a vida não deveria ser assim. E infelizmente a vida é. Mas eu quero escrever um livro que as pessoas sintam isso, que ela leia, pare o livro e pense assim, poxa, a vida não deveria ser desse jeito. Quem sabe a gente consiga assim ir alterando questões. Não que a literatura consiga mudar o mundo, que talvez nem consiga, talvez a arte não consiga, mas micromundos, talvez, enfim. A gente vai também tentando achar espaços de esperança. Mas acho que consegue, né, Chico? Eu acho que a arte consegue, porque eu estava numa conversa, numa entrevista essa semana, e aí uma pessoa colocou exatamente isso. Eu acho que as pessoas não estão mais tão assim atravessadas pela poesia, né? E eu pensei, mas quando as pessoas estão no ônibus, estão indo para o trabalho, ou elas recorrem a uma música, ou elas recorrem a um livro. Então, a gente transforma, assim, né? Essa transformação está ali. E aí, Chico, trazendo para o seu último livro de 2024, que tem um nome maravilhoso, né, tirado de um trechinho do poema do Drummond, Oficina Irritada, Cão Mijando no Caos, você traz em Crônicas uma análise, né, e para um pouco no tempo, o que foi de 2013 para cá, né, ali das manifestações e tudo mais, essa ascensão da extrema-direita, a gente estava indo para evitar um golpe na manifestação, de repente virou outra coisa. Tudo isso você coloca nesse livro. O que você viu nos olhos das pessoas nessa década? Assim? O que você viu estando na rua, com esse seu olhar de cronista? O que você viu no olhar das pessoas? E traz um pouquinho das histórias que você tem nesse livro para a gente. Boa. Obrigado pela pergunta. A chance de falar desse livro, assim, foi um livro muito doloroso nesse sentido de repassar, né, esse país de 2013 até agora. E eu não queria fazer uma coisa... Eu não sou sociólogo, nem historiador. Eu sou um cronista. Então, obrigatoriamente, eu queria passar e ter lá a visão do cronista. Eu não queria fazer análises sofisticadas, mais para a sociologia, que desse conta desse período. O meu dever era o olhar de cronista, sobre como as pessoas comuns e tal tinham vivido esse tempo. Tanto que o que eu creio como um dos principais personagens é um camelô da Paulista, que é assim, amigo meu de muito tempo, eu reencontrei ele depois, e ele me deu assim, quase o mote todo do livro, e daquela mudança dos ventos, né, que ele estava vendendo camisetas da esquerda numa semana, nas passeatas do MPL, e não MBL, e dos protestos das passagens, ele estava vendendo ali Che Guevara, outras camisetas dos anarquistas, Bakunin, etc., aquelas camisetas clássicas que se vendem ali na Paulista durante manifestações. 2 semanas depois, ele estava vendendo bandeira do Brasil, camiseta do Ustra, e ele foi um dos caras que mais contribuíram assim, nessa narração inteira, né? Porque e eu me apeguei muito a esse tipo de personagem. Ou a um cachorro que é real, um vira-lata em Copacabana. Eu morava com a Larissa na época lá em Copacabana, no lugar que eram feitas aquelas manifestações iniciais da extrema-direita, daquele povo todo da reserva das Forças Armadas, aqueles primeiros palanques, que era pouca gente e tal. E a cena é real, é aí que me levou ao verso do Drummond, que é um vira-lata que ele acerta ali um daqueles cavaletes que botam a imagem. De um lado tem a imagem, acho que era do próprio Ustra, do outro lado acho que do Bolsonaro, mas o cachorro vai lá e usa como poste e carimba mesmo aquele. E eu tinha esse verso do Drummond na cabeça, tirado de uma apostila, de um concurso do Banco do Brasil, que eu tentei passar e não passei. Era sonho da minha mãe, era no tempo que o Banco do Brasil era
O cara do Banco do Brasil no interior, ele mandava tanto quanto o prefeito e o padre. Tinha um poder, né? E minha mãe me imaginava, não na vagabundagem da literatura, do jornalismo, mas um homem sério do Banco do Brasil, do interior. Mas não passei no concurso, mas me ficou isso na cabeça, esse verso dessa apostila, que é de um soneto do Drummond chamado Oficina Irritada, que tem no final essa imagem do cão mijando no caos. E, nossa, essa imagem perfeita. O que a gente viveu é um cão mijando no caos. E a partir disso, né, dessas imagens, mas é uma construção a partir desses homens e mulheres populares que estavam nas passeatas. Tem o Batman do Leblon. Quem lembra do Batman do Leblon, que era uma figura... ele estava meio perdido também. Ele começa de um lado, depois vai para o outro, e ele era uma figura emblemática dos protestos do Rio. Então, peguei essas figuras, peguei esses tipos, né, e fui tentando contar a história até agora. Mas sempre era uma ideia bate muito com o nosso tema de hoje, que era uma coisa muito de olhar o tempo. E mesmo que você escreveu uma coisa 10 anos depois, já é outro jeito já tem ali, naturalmente, entre os buracos da memória, não é? E a dificuldade de reproduzir aquilo, já entra um pouco de ficção, já entra um pouco de exagero, ou alguma hipérbole, já altera um pouco o texto, mas foi esse exercício que foi muito bom, possível também, foi muito terapêutico. Eu acho que... aí eu também chorei, passou por todos aquele turbilhão de sentimentos. Aí, me lembrei, reconto, eu lembro bem a Larissa grávida, a gente no centro de São Paulo, e como eu já botava a cara em alguns noticiários, eu tinha deixado de ser só um jornalista de imprensa escrita, já fazia coisas de YouTube, coisas de rede social e programas de televisão. Sofri alguns ataques, e está muito nesse livro, tentando entender essa raiva, né, dessas situações que eram muito estranhas. No meu caso, não era volta pelo sotaque, não era volta para Cuba, era volta para a Bahia. Tinha um vizinho lá na Rua Bruxelas, perto onde eu morava, que ele, no dia da eleição, era volta para a Bahia, comunista. Aí tem a crônica, volta para a Bahia, comunista. Tá tudo nesse livro. Não, é maravilhoso. E eu pesquisando sobre o livro e te ouvindo agora, Chico, a gente viveu cenas tão absurdas, né? Eu lembro do dia que colocaram um telão na Anhangabaú e um telão na Paulista para acompanhar a votação do golpe ou não golpe na Dilma, e eu estava assim, com uma camiseta vermelha. E eu lembro dessa cena, eu fui sozinha, e eu estava assistindo o telão, e eu chorava, assim. E eu voltei para casa chorando. Mas naquele momento ainda dava para sair com a camiseta vermelha, e depois já não dava muito mais. Então, esse livro eu quero muito ler, porque ainda não tive oportunidade, condensa um momento de mudança de comportamento mesmo que a gente teve no país, né? De 2013 para cá. Totalmente. A ideia era repassar por isso. Eu tinha já algumas crônicas escritas ali no calor da hora, mas tudo eu revisei, eu fui atrás de outras histórias, e principalmente com a preocupação de ter esse olhar da rua, né? A minha crônica era muito... tem muito personagem de rua, tem muito esse cheiro da rua. Eu sou muito caminhador, meu olhar de cronista, assim, a maioria das minhas crônicas tem esse olhar de quem está ali flanando, caminhando pela cidade e caçando personagem, buscando personagem para levar para o texto. Foi minha forma de ler, né? Não com a lente da história, nem da sociologia, mas do cronista, ali, da miudeza do cotidiano nessa história que a gente viveu. E aí eu gostaria de ouvir um pouco mais. Vamos, inclusive, gente, eu tenho mais 10 minutinhos aqui, e aí eu abro para vocês também perguntarem, tá? Então, daqui 10 minutinhos,
chegará este momento. E aí eu ouvi a Luciane falando de coragem, né, da importância de ter coragem para trabalhar numa literatura ancorada no seu tempo, que é exatamente o que você também faz, né, trabalhar com uma literatura ancorada no seu tempo. E quais são as vantagens e as desvantagens disso? Porque falar sobre a extrema-direita não é nada fácil nem óbvio, porque você vai apanhar, como você já apanhou né, enfim, ainda recebe muitas críticas. Falar sobre racismo, machismo, patriarcado também não é. E aí são textos e propostas de vocês como autores que não necessariamente querem agradar um lado ou o outro, mas querem fazer um retrato, né? Qual é a importância de se manter ancorado com esse compromisso e com essa coragem? Eu acho que talvez seja chegar um pouquinho mais para frente no futuro. Por exemplo, se a gente pensa, Lima Barreto foi um escritor que estava super ancorado no tempo, no presente. E é o que consegue, talvez, chegar mais próximo a nós, de algum modo, né? Tem um filósofo que escreveu sobre um livro que o nome é O que é o Contemporâneo. E aí ele diz que o contemporâneo é aquele ou aquilo, enfim, mas, por exemplo, se for falar aquele que consegue ser pontual a um compromisso que pode apenas faltar. Então, Lima Barreto foi super pontual a um compromisso que ele pôde apenas faltar, ele não está mais. Mas o texto dele é super contemporâneo para pensar, por exemplo, a teoria de embranquecimento nas escolas no começo do 20, quando ele, um menino negro, jovem negro, estava nas escolas no começo do 20 com a teoria do embranquecimento, e ele escreve isso nos diários. Talvez escrever sobre o tempo agora, o presente, é uma possibilidade de tá um pouco mais próximo do que seria um lugar de futuro. Ou, de algum jeito, como eu estou num lugar... Eu estou discutindo o presente, mas num lugar meio esquizofrênico, porque meus livros todos são do passado. Assim, por exemplo, o livro que eu estou escrevendo agora, o tempo vai ser... O período é 1844, apesar de que os temas estão super atuais ainda, então é terrível também a gente pensar isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu estou dialogando com um lugar de liberdade na história, na construção de imaginário. Porque eu acho que é indispensável um mundo que deseja ocupar outros lugares de liberdade, que a gente possa alterar isso também no nosso imaginário. Que a gente possa imaginar, não vi um documento histórico que fale que duas mulheres se relacionaram no 19, mas a gente pode imaginar. Não é porque não viu no documento histórico que essa história não existiu, que a gente não pode imaginar essa história. Então, eu acho que a literatura cuida disso também, cuida de compor imaginários, pensar imaginários. E, de algum jeito, estar atento ao tempo é estar atento a esses imaginários. Acho que a gente vai aí tentando tramar a partir disso. Mas eu fiquei com uma questão na cabeça. Posso comentar sobre o Cachorro de Drummond? Que é isso da maravilha que é o texto, a poesia, como é incrível e como o texto poético inspira, porque, ouvindo o Chico responder sobre o Cachorro de Drummond, tem um poema de Drummond, que é Consolo na Praia, que me inspirou muito a escrever Mata Doce, inclusive a epígrafe de Mata Doce, que tem uma parte que o romance ele vai dizendo tudo acabou, não fez nenhuma viagem, o primeiro amor passou, o segundo amor passou, e a vida vai ficando nessa decadência, até que tem um momento do poema que ele diz assim, mas tens um cão. E a primeira vez que eu li isso, eu fiquei tão impactada, eu sempre quis ter um cachorro e nunca tive. E, para mim, naquele momento, o cachorro curaria todas as dores do mundo, porque mais tens um cão. E a música de Luiz Gonzaga que eu citei, tem um trecho que Luiz Gonzaga diz assim, que nesse momento da morte do vaqueiro, desse homem sertanejo, só o cão fica chorando sua saudade. E aí eu lembrei muito desse poema de Drummond e coloquei em Mata Doce uma cadelinha que não morre. Essa cadela ela vai ficar o romance inteiro, de algum jeito, consolando aquelas personagens, que é como a poesia. A poesia nunca morre, então ela vai ficar o tempo inteiro nos consolando. Uma pessoa escreve um poema há 100 anos atrás, estava até falando disso hoje mais cedo, e a gente pode ler agora e não ter dúvida que foi sobre nós, foi sobre nosso amor, a vida que a gente está tendo. A gente lê o poema e diz assim, uau, é sobre esse sentimento, esse relacionamento, essa coisa. Então, é isso, a poesia também não morre. Assim, aí eu botei uma cadelinha em Mata Doce para não morrer, ela está a narrativa inteira como um ser mágico.
a cadelinha não morre no livro, muito nessa ideia de pensar nessa coisa de como é importante a gente ter um diálogo com o imaginário que de algum jeito nos console, como é o consolo na praia de Drummond, né? Que traga esse consolo, né? Assim, então eu acho que fiquei pensando, não sabia desse poema que Chico falou de Drummond. Drummond deve ter tido cachorro, com certeza, né? Porque Com certeza. Ah, sim, não dá para escrever tanto sobre... Tem cão demais na poesia dele. Não dá para sem cachorro. Não, eu estava falando da utilidade do cachorro na literatura. Um tema que eu já escrevi muito foi sobre a ideia do cão como terapeuta do povo da rua. Foi uma coisa na minha chegada de São Paulo, quando embaixo de tudo que era viaduto, principalmente perto lá da Folha de São Paulo, onde eu trabalhava no Tempo, eu atravessava ali, passava pelo Minhocão, e quantas vezes eu não vi assim a pessoa em condição de rua conversando, fazendo uma psicanálise com o cachorro, que é de uma utilidade incrível, né? Além de que não cobra, fica barato, né? A sessão é baratinha. Mas pode observar como o cão ele é um ouvidor da cidade, um ouvidor das pessoas, dos sem teto, dos sem nada, né? Das pessoas que estão na margem, na miséria, como elas relatam uma vida ali para o seu cão. Né, aproveitando da fidelidade extremada do cão, elas relatam muitas suas vidas para os seus vira-latas. Ou seja, vamos botar mais cachorro na literatura brasileira, vira-latas, cadelas e tudo mais. Mas, pegando a tua pergunta aí de volta, Semaia, não dá para... Assim, imagina o tamanho da minha traição, a minha origem seria... Se minha literatura não tivesse nenhuma dessas questões, o cara nasce lá onde nasceu, naquele universo, viu o que viu, testemunhou a seca de 77, que é uma das secas muito assim, uma das coisas mais marcantes para mim, é a seca que eu tinha plena consciência. Passei por várias, mas aquela que você viu e entendia o que estava vendo. Por exemplo, ver saques, coisas que não se tem mais hoje no Nordeste, mas você via saque, a ideia de saque foi uma das imagens que eu nunca vou esquecer, de pessoas famintas saqueando uma cidade, porque não tinha outro jeito. Então são coisas que ficam para o resto da vida. Ou até mesmo no lado mais lírico do pai olhando para o horizonte para ver se vem a chuva, mas essas imagens, essas histórias da sua origem, do seu mundo, as histórias de imigração da família inteira, se eu viro um escritor, um jornalista, e eu vou trair tudo isso, seria um canalha. Teria que ter mais coragem para fazer essa traição. Né, seria um canalha, né? Trair meus olhos, trair meu olhar, né? Trair o meu tempo. Então, não há como me ver como cronista fora desses assuntos. E olha que eu persigo o lirismo, eu amo a crônica lírica. O Lima Barreto, ele conseguia muito colocar isso. Ele dava uma porrada sobre racismo, ao mesmo tempo ele tinha uma janela do trem suburbano com alguma imagem bonita, então ele conseguia fazer as duas coisas. O Solano Trindade, do Tem Gente com Fome, que é um cara que eu admiro muito, um pernambucano, eu fui, ainda só, porque faz tempo que eu não vejo, muito amigo da família dele, e me ensinou também muito sobre isso, que dava para dar uma porrada, ser punk ali direto, e ter lirismo. O Solano Trindade, ele pega a onomatopeia ali, o barulho do trem. Tem gente com fome, ele pega o ritmo do trem, que o Manuel Bandeira tinha colocado café com pão, bolacha não, café com pão, bolacha não. O Solano bota para a realidade do subúrbio carioca, também na geografia da linha do trem. Eu lembrei do Solano porque falei do Lima Barreto, da linha do trem. Naquela mesma geografia, o Solano Trindade pontua ali, tem gente com fome, tem gente com fome. Aí vai citando Madureira, Paciência, todas as estações de trem, que é um poema genial, né? Musicado depois por vários artistas. Mas
não dá para se negar, né? Você foi testemunha de uma história, você testemunha ocular ali da desigualdade, e você vai negar isso no teu texto, na tua fala, seria uma canalice sem tamanho, né? Eu acho que literatura nenhuma, por mais vou me imaginar agora na Torre de Marfim e fazer uma literatura completamente limpinha e fora desse mundo, e vou tentar isso porque o que estaria na moda naquele tempo seria isso. Bom, seria de uma canalice sem tamanho, né? Imperdoável. Então é esse olhar que a gente vai morrer com ele. Obrigada. Agora é exatamente 1h, pontualmente. Muito novo isso para mim, muito novo. Muito novo, olha, tá mexendo uma mesa. E olha o tanto de gente para ouvir sobre literatura. Isso é uma maravilha. Gente, maravilha, que vitória. Agora tá com vocês. Muitas perguntas. Temos 4 perguntas. 1, 2, 3, 4. 5. Teremos que ser aqui, um The Flash. Cadê? A primeira aqui, né? Aqui. O microfone está... Aqui. Aí, tá. Boa noite, meu nome é Ana. Luciane, em quem você se inspirou para criar a Mata-Boi, a filhinha Mata-Boi? E aquele roseiral de Lagedo, que a gente consegue sentir o aroma. Ai, muito obrigada. Eu fico muito emocionada, porque quando você escreve, você não imagina. Você não imagina que... Porque eu acho que quem faz o livro é a pessoa que lê, e as pessoas que leem Mata Doce me devolvem uma generosidade tão absurda. Enfim, olha, quando eu estava escrevendo Mata Doce, eu queria, assim, vou escrever essa história dessa mulher datilógrafa. Eu quero colocar uma mulher numa comunidade rural com essa complexidade toda e que ela lide com a escrita, a datilografia, tal. E só que há muitos, muitos anos atrás, quando eu sou do Vale do Rio de Quiriçá e moro numa comunidade rural que fica encruzilhada entre 3 municípios. E, quando eu era jovem, uma amiga minha, que era historiadora, decidiu gravar áudios das pessoas mais velhas da comunidade. E, um dia, eu fui ajudar com o aparato técnico, essa amiga. E a gente subiu o vale, desceu o rio, para chegar nas casas que estavam no outro lado, diferente do lado que a gente morava. E, quando chegou lá, a entrevista era com a senhora, de quase 90 anos, que era matadora de bois. E aí, na época, eu muito ligada aos movimentos sociais desde cedo, enfim, estava ligada à Pastoral da Terra, à Pastoral da Criança, várias coisas, sangue no olho, as mulheres lá de minha comunidade. E aí, naquele período, eu participava de grupos ambientalistas, era macrobiótica, enfim. Então, quando eu ouvi aquela senhora bem frágil me contar como matava um boi, e eu... naquele momento, sem comer carne, macrobiótica. Aquilo me impactou muito na minha cabeça. E 2 coisas ela falou para a gente. Contou longamente a história de como era que se matava um boi. E depois ela nos encaminhou por dentro da casa dela até o quintal e tinha uma rosa branca. É porque o novo livro tem rosa vermelha. E tinha uma rosa branca. E eu tenho um tio, um homem mais velho também, hoje está também com quase 90 anos, que é um tio ali, né? Tio, irmão, filho do irmão do meu avô. E ele tem, lá em casa tem rosa branca até hoje. Ele cuida muito das rosas brancas, tem um roseiral. Então, eu tive um convívio muito longo com rosa branca. Então, por isso, talvez, que tem essa descrição que, realmente, as pessoas sempre me dizem que quase sentiram muito. Então, é porque eu convivi muito, muito. Então, quando você convive, você escreve com essa experiência, talvez, né? A outra coisa é que o mistério também, a aproximação com o Iemanjá, nada é uma coisa só na vida, absolutamente. Eu posso ler um trecho? Claro! Quero sentir também agora. Vou ler o começo, que é um trecho dessa... Não vai ser das rosas, vai ser um trecho dessa cena, que é uma mulher matando bois. Que realmente é uma coisa meio forte, né? Aí convido a todas as pessoas que não leram o livro a lerem, que
que tem essa parte das rosas que é sensível. Você viu que ela disse que é sensível, porque quando eu leio esse começo, às vezes meio que as pessoas, ai, cara, Você está querendo amaciar, você Tô. está querendo falar, Vou gente, ler. eu vou ler esse, mas depois fica um pouco mais leve. Fica mais leve, fica pesado, vou ler. É o começo do livro. Maria Teresa parou em frente ao boi vivo e arrancou sua careta. O animal perdeu seu sentido controlado de direção, mas não tinha mais como escapar. A mulher achava justo que a morte se apresentasse de frente. Quando ela encarava o boi, o sangue da vida ainda corria quente por baixo de sua carcaça. Ambos entendiam a hora chegada. A vontade da mulher era dar vazão à sua mágoa. A vontade do animal, agora preso para o abate, um dia havia sido escapar. Mas a careta de couro que puseram nele para o encaminhar com obediência até o abatedouro o havia distraído dos seus sentidos de fera. Naquele ponto, ela e ele tinham desejos, se entreolharam. Mas ela, dominante, tomou a direção do movimento e, com as costas do machado, acertou a primeira pancada na altura exata da cabeça que tombaria a sua dor. O boi tremeu. Outra porrada e a definitiva queda. Ele caiu sobre uma cama verde de folhas de bananeira que havia sido feita para aquela cerimônia. Em Mata Doce, matar boi era tradição de homem. Mas, naquele alvorecer, Maria Teresa estreava uma nova tradição. Aí, obrigada. Esse é o começo de Mata Doce e essa depois tem as outras cenas. Depois vem as rosas, gente. Depois vem as rosas. Juro que vai ter esse momento. Você. O microfone... Ah, tá vindo, tá chegando. Eu queria saber, em Mata Doce, eu percebi ao longo da leitura que você coloca pequenos elementos relacionados às entidades, aos encantados, aos orixás. E é de uma forma muito natural, né? Muito orgânica que vai acontecendo isso. Então, eu queria saber como que você pensa nesse processo de inserir esses elementos para a gente. E falar também a questão da morte da mãe dela, né? Me pegou muito porque eu estou vivendo o luto da minha mãe. Então, quando essa cena acontece, eu me vejo muito filhinha matar boi. Eu falo, eu mataria um boi. E acho que, junto com ela, eu consegui entender quem são os bois que eu vou ter que matar no dia a dia e encontrar uma forma de deixar a morte passar. Então, é isso a pergunta. Ela fazendo poesia já na pergunta. Lindo demais, que lindo. Muito obrigada pela pergunta, muito obrigada também pela pergunta. Sobre os orixás, era muito delicado, né? Um tema muito delicado, que eu tenho um respeito muito grande, que diz respeito ao meu lugar de fé. Então, foi bem eu tentei... Foi um exercício, foi um trabalho. Fiquei trabalhando com a linguagem muito para não exotificar, não estereotipar, não fazer isso. Mas é isso, porque também diz muito desse lugar, né? Eu venho de uma família que tem uma tradição, uma relação com esse convívio, com o orixá, como eu convivi muito com os mais velhos lá em casa. Minha mãe estava trabalhando em outra cidade, então eu convivi muito com meu avô. E minha avó como ela usa a expressão dela, é uma mulher de santo. Então, que hoje tem 100 anos, imagina, o que vem de outra família. Então, a gente lá em casa sabe do nosso parente Gege, lá do 17. Então talvez essa velhice disso, né? Do ouvir contar. Minha avó tinha amigo, o seu Leandro tinha 104 anos. Então eu acho que tem... então eu acho que tem isso também, tem essa experiência e eu estudei. Então eu fui para os livros muito e não botei nada direto, assim, tipo, quem sabe entendeu. Eu quis escrever para os nossos. Isso especificamente. As outras coisas, ok, as pessoas, ninguém precisa saber dessas coisas para conseguir ler o livro, mas quem vai entender e é isso. Qual é a próxima pergunta? Eu queria saber se é para o Chico, porque eu tenho uma que está aqui no meu coração. É? Então tá bom, então faça. Só não vale sobre o Santos Futebol Clube, o resto...
Chico, o senhor acabou de falar sobre o poema que falava do trem. O último lugar que eu morei era próximo a uma linha de trem, chama Jardim Helena, de um reino tão distante chamado Vila Nova Curuçá. Eu sou estudante de licenciatura em filosofia e hoje eu invisto 80% do rendimento que eu ganho vendendo o meu tempo para morar aqui no centro de São Paulo e conseguir estudar e trabalhar. A minha pergunta para o senhor o senhor talvez seja o primeiro classificador simples, o mais experiência em idade. Então, a minha pergunta o senhor hoje domina o seu tempo, tem controle sobre o seu tempo? E se o dinheiro é realmente o fator predominante hoje que a gente tem para controlar o nosso tempo? Ele foi bem Que profundo. bela Chico. pergunta, né? Não, é incrível. Maravilhoso. Isso Plateia daqui tá maravilhosa. incrível. Olha, nossa MC ali é sobre isso. Belas perguntas. Hoje mesmo eu me peguei pensando nessa tua pergunta. Não tem aquela coisa da sabedoria africana do joga a pedra num dia... Como é mesmo? Exu jogou uma pedra hoje que só vai... Que atirou... Então, essa tua pergunta, acho que veio... Essa tua pergunta passa por essa imagem dessa pedra, de alguma forma, porque é um assunto que eu me pego pensando muito. Talvez desde que saí lá do sertão, assim. Até quanto você é dono do seu tempo? O meu pai tinha uma ideia, assim, ele não concebia, e é esse homem do sertão que ficou lá, não queria vir para São Paulo, nem sair de lugar nenhum, por conta dessa tua pergunta, de certa forma. Eu não quero ter meu tempo submetido... Lá ele está olhando para o horizonte, esperando a chuva, mas o tempo é dele. O risco é dele, não vir chuva, a história é dele, ele se vira, vai fazer outro rolo, outra coisa. Mas um dos motivos por ele não ter migrado, como quase toda a família, era essa ideia de ser dono do tempo dele. De não ter o tempo dele na mão de um patrão ou de um senhor qualquer. Essa é a pergunta mais necessária hoje. A pergunta que está na passeata contra a jornada 6x1, né? É uma pergunta que está em quem é mais velho como eu, e que já tem uma longa história de redação, de trabalho, de profissional, de vida, mas também me pego ainda caindo, às vezes bestamente, às vezes por necessidade, vendendo mais seu tempo. Às vezes daria para não vender pelo menos 2 horas, tirar para outra coisa, para ler mais, para não sei o quê, e você se pega, talvez tentado por essa necessidade de você mesmo virar o espetáculo e o circo permanente, que aí inclui rede social, inclui a comunicação, inclui, inclusive, minha profissão de jornalista, mas são tentações que você vai caindo, talvez com medo de um certo ostracismo, que é uma bobagem tremenda. Se você estiver fazendo uma coisa consistente, você pode voltar lá para Lagedo, para frente do Lagedo, perto da Rosa, e ficar lá escrevendo. Está escrevendo uma coisa consistente, não importa se eu não estou aparecendo todo dia. Dá para desaparecer e voltar com uma coisa muito forte literária. Mas sempre me pego não muito hábil nessa questão. Talvez São Paulo e a carga de trabalho aqui, e as cargas de trabalho de redação e os plantões tenham me deixado menos senhor do meu tempo possível. E a sabedoria, eu creio que seja tentar dosar, tentar criar uma hora para você, tentar negociar com você. Quando você passa a ganhar uma grana melhor do que se ganha na tua idade ou no começo, né, da jornada, no começo da tua trajetória, eu acho que a sabedoria é tentar ganhar um pouco de tempo para você. É um exercício maluco e doido no Brasil, né? Porque a gente vive da correria por conta, como diz um matuto lá no livro de Guimarães Rosa, sapo não pula por boniteza, sapo pula por necessidade. Às vezes a gente fica pulando para resolver essa necessidade, mas dá para o sapo pular menos. Dá para o sapo Chico pular menos, entendeu? Daria para dar o nó, mas às vezes você se pega viciado no próprio aparecimento, no ato de ser midiático, às vezes de forma exagerada.
talvez com medo de desaparecer, vai desaparecer quem te contrata um freela, quem te dê novas funções. Mas, de alguma forma, é um drama que dá para se pensar melhor, e que bom que você já pensa desde já sobre essa questão. Isso é fundamental, né? Senão você passa a vida inteira... Tenho primos aqui em São Paulo que eles mesmos, assim, quando se encontram ali, quando morre algum parente, ou quando tem uma tia faz uma comida lá do Nordeste, a gente se encontra, e os relatos são muito fortes, assim, de todos nós, de rapaz, não te vejo há 10 anos, São Paulo nos leva, São Paulo nos compra, né? Num certo sentido. Então, eu acho que é um esforço, assim, é um épico de cada um, que vale muito a pena a gente tentar ter cada vez mais, negociar com a gente mesmo e, às vezes, abrir mão de uma coisinha ou outra e tentar ser um pouco dono de parte do relógio ali. Não do relógio inteiro, nós não somos herdeiros, né? Mas, pelo menos, um ponteiro do relógio, nem que seja aquele que anda mais rápido. A sua pergunta é tão boa que me deu vontade de responder. Por favor, por favor. Nem foi para mim. Por favor. Não, mas só para dizer que eu sou mãe recente, né? Tudo vira um pouco mãe, mas a maternidade e a paternidade, porque eu sei que você também é pai, eu acho que isso pesa muito também nessas contas do ponteiro e de até onde a gente se vende. Mas talvez o ato de você decidir ter uma pessoa para cuidar é o que mais tem me feito pensar sobre o controle do meu tempo. Então, talvez seja o momento em que eu me sinta mais corajosa de dizer não, porque eu preciso ver meu filho crescer e estar ali, ao mesmo tempo que eu preciso dizer sim para conseguir fazer com que ele cresça bem. Mas é talvez um momento da sua vida em que você mais se sinta provocado, né? Pelo menos tem sido isso para mim, né? A de fato fazer mudanças efetivas para que você veja o tempo passar junto com quem importa, né? Porque uma criança cresce tão rápido que, se você não fizer essa decisão talvez mais rápido, você vai perder muita coisa. Eu escrevi uma crônica, eu falei do 6x1 da jornada, escrevi uma crônica recentemente a partir de uma conversa que eu vi no metrô, aí no sentido Jabaquara. Eram empregados de redes de farmácia, que são uma gente assim, hiper explorada, é a turma que trabalha mais nessa escala 6x1 hoje em dia. E eles conversando, assim, que rendeu assim, uma crônica muito emocionante, não só para o leitor, mas para quem escreveu, para o meu relato, e era uma crônica assim, pronta. Eu peguei quase era quase como se fosse uma gravação do que eles estavam falando naquele vagão do metrô, num dia, era uma terça-feira. E era assim, o cara falou, poxa, se eu trabalhasse um dia a menos, eu, sei lá, veria o Stitch com meu filho, o filme. O outro ia para o parque, o outro ia pescar, ia mostrar para ele que eu gostava de pescar no interior. Então, eu fui vendo ali o que saía do relato, eram 2 homens e 2 mulheres. O que saía daquele relato, sabe? Aí tinha um solteiro, cara, assim, mais relaxado, mais jovem, que dizia, eu ia dormir o final de semana inteiro, mas ia descansar. Mas eram relatos de quem não tem um dia apenas para ficar com o filho. O que ele vai contar para o filho? Os 2 não têm tempo, eles vão... Né, ele vai crescer sem ver esse filme, sem ter esse dengo a mais. É um dengo que seja, né? 15 minutos é uma diferença gigante na história da criança. A gente tem 10 minutinhos, vamos para... Tem ali, aí depois vem para cá, e depois vem ali, e a gente encerra. Até tem mais 3, a gente vai ter que ser muito ninja para responder tudo. Vai dar tudo certo. Oi, uma pergunta para o Chico. Bom, primeiro cachorro, você falou do cachorro, eu lembrei da baleia do Graciliano Ramos, que sonhava com preá e morreu. Mas então o tempo, quer dizer, ela sonhava com um tempo futuro que não se concretizou, que aí tem um pouco a ver com a pergunta anterior. Mas pensando em tempo futuro, Chico, a pergunta é um pouco assim: como é que a gente vai, você como um cronista do cotidiano, né, e com um repórter tão experimentado,
como é que a gente vai ver a gente daqui 20 anos, de repente, olhar esse tempo atual, que a gente passou há 4 anos atrás? Será que a gente vai lembrar disso com vergonha? Vai ter vergonha de ter ido lá de verde e amarelo, lá naquelas manifestações? Será que isso vai acontecer? Ou a gente vai entrar naquela coisa do Ivan Lessa, que falava que a gente se esquece de tudo que passa a cada 15 anos? O Brasil, a cada 15 anos, esquece os 15 anos passados, né? O Ivan Lessa falava. Cara, obrigado pela pergunta. Essa questão da memória, né? Aí entra na questão de memória, de tempo. Teremos, obviamente, os livros, os registros, os filmes, os documentários. Espero que muita gente mude, né? É maravilhoso mudar. Mas eu temo algo mais tenebroso, sabe? Tomara que fique só com fique apenas como uma crônica de humor, sei lá, talvez do Luiz Fernando Veríssimo, que a gente diz, como existiu aquilo, né? Pessoas colocaram, oraram para pneus e etc, para ficar na parte mais anedótica da questão. Mas acho que todos nós nos envergonharemos, todos, inclusive, seja de que campo político for. Quem não orou para o pneu. Porque nós estávamos juntos, no mínimo nós somos testemunhas. Nós estávamos juntos. E talvez a gente não tenha feito algo antes que permitiu a história do pneu. Ou talvez os nossos adversários ganharam da gente no discurso e implantaram isso. Então, acho que todos nós nos envergonharemos. Espero que seja esse o sentimento. Mas só para voltar um pouco à baleia, a cachorra, quando ela na cena que ela é assassinada, o vaqueiro tem que assassiná-la, não tem mais outro jeito, porque ela está com raiva com a doença e está ali junto com aqueles 2 filhos dele e da mulher. Quando ela morre, ela sonha, segundo o Graciliano, com um céu cheio de preás, né? Ela sonha com uma fartura que não veio em vida durante a agonia da morte. É uma das cenas mais lindas da literatura, né? A gente tem 2 perguntas. São 3, então são 3. Quais são para Luciane, para os 2 o seu? Então tá, então vamos aqui e ali, pode ser? Tá, o microfone. A gente vai ter que ser mais ágil nas perguntas e nas respostas para a gente não atrasar a próxima. Bom, eu vou ser bem breve no que eu tenho para falar, né? Primeiro, o Chico, já conheço ele de bom tempo, vendo na televisão, né? Já vi algumas coisas suas na televisão, no Canal 2, se não me engano, né? E ela, eu não conheço muito assim o trabalho dela, mas achei bem interessante o trabalho que você parece que faz, né? Que você descreveu. Mas assim, ela faz mesmo. Então, porque eu ainda não li, né, o seu trabalho, mas eu gostaria muito de ler, né? E eu gostaria muito de ler pelo que você descreveu sobre o seu trabalho, né? Quer dizer assim, e bom, vocês falaram Vicente, então, e vocês falaram muito assim de cachorro, né? Eu tenho 2 cachorros, né? Eu tenho 2 cachorros, né? Um que se chama Beethoven, outro se chama Mozart. O Mozart é um cachorro que está bem velhinho. Eu acho que provavelmente ele está morrendo, né? Então quer dizer assim, eu estou cuidando dele de uma forma paliativa, né? Quer dizer assim, cuidando dele em casa de uma forma paliativa. E quanto à poesia, eu comecei a escrever poesia quando eu tinha 15 anos de idade, né? Eu comecei a escrever poesia quando eu estava na escola, né? Na escola nos anos 70, né? Digamos assim, né? E na ditadura. Meu pai também foi assassinado na ditadura. Eu já até fez esse depoimento. E meu pai foi assassinado nos anos 70, na ditadura. Eu fazia escola na ditadura, a professora me incentivou a fazer teatro e poesia. E eu li um poema do Drummond e falei assim, poesia é o meu caminho, né? Vou fazer poesia, né? Depois também descobri que eu também podia ser artista plástico, né? Então, comecei a ser artista plástico. Hoje em dia, eu tenho um ateliê lá no Jabaquara. Não sei se vocês sabem que o Jabaquara era um lugar onde iam os escravos, né? Os escravos fugidos, né? Sim. Que iam para o Jabaquara, porque o Jabaquara era um quilombo, né? na antiguidade, né? Era onde iam os escravos fugidos, né? Ele Sim. só foi fundado mesmo
como bairro em 1964. Eu nasci em 1963. Entendeu? E fiquei 10 anos na clandestinidade por causa do assassinato do meu pai na ditadura, e descobri a poesia quando eu tinha 15 anos. E a poesia era muito simples para mim, entendeu? Quando eu li o Drummond pela primeira vez. Aí eu escrevi o primeiro poema. E quando eu escrevi o primeiro poema, ele significou muito para mim. E percorreu toda a minha vida, né? E eu me tornei um artista plástico, como eu sou hoje, professor, mas para mim sobreviver mesmo, eu trabalhei durante 30 anos no hospital público. Muito legal. Né, cuidando de crianças, Querida, de idosos. Agilizar, que estão me impressionando aqui. E aí eu descobri assim, que trabalhando no hospital público, cuidando de crianças e de idosos, eu descobri como que as pessoas nascem e como que as pessoas morrem. Sim. Porque as pessoas nascem e elas morrem. Entendeu? Eu preenchi atestados de óbitos. Desculpa te interromper, entendeu? Que a gente realmente precisa ir Mas finalizando. É isso. Finalizando é isso. Tá. Quer dizer assim, quando você descobre como as pessoas vivem, como as pessoas morrem, você aprende o que é realmente a vida. Obrigada, querido. Pode passar, por favor, o microfone ali para trás, que a gente tem uma pergunta ali. Isso, aí depois a gente encerra com você. Boa noite. Meu nome é Marcos, Luciane, Chico. Eu acho que a gente vê 1h várias pessoas reunidas aqui na Biblioteca Mário de Andrade, e eu acho que é preciso pensar muito sobre isso. Eu acho que Chico, principalmente, o que a sua crônica diria agora? A minha escreveria uma crônica espantadíssima. Gente, tem maluco em São Paulo para tudo. Uma hora, e a gente não toca guitarra, a gente não é astropop, e sendo ouvido essa hora, que maravilha, é só agradecer. É um presente para todos nós, né, que escrevemos e temos essa audiência, essa altura da madrugada, nessa sessão coruja da literatura brasileira. Por favor, quer comentar também? Não, é extraordinário. Os lugares de escape da vida, né? Eu acho que tem pontos de fuga dentro disso tudo que a gente falou de tempo. Como entender o tempo e lidar com o tempo em São Paulo. E aí... vai acontecer, vai acontecer. Como lidar com esse tempo? Eu acho... isso, falta um minuto. Então, dentro disso, é isso que a poesia faz, é isso que a literatura faz com que a gente consiga escapar às regras do tempo, e acho que é por aí. Você vai encerrar nossa noite, nessa madrugada, nosso corujão, toda a responsabilidade na sua mão. Eu me chamo toda Mauro... a agilidade que existe no seu ser. Sim, me chamo Mauro Grilo, e a minha pergunta é questão do tempo. Você da comunidade, né, e você lá no sertão, tem a questão do escrever. Primeiro é o lápis na folha, depois a caneta, depois a máquina de datilografia e depois o computador. E aí, a minha pergunta é o seguinte, porque nessa maneira de escrever, você tem a forma de escrever, porque passa o tempo, vocês vivenciam a vida de vocês e a forma de escrever. E passando por a questão racial, a questão do Nordeste, vocês sentem a diferença da maneira de vocês escreverem hoje em dia, a maneira como vocês escreviam no lápis, na caneta, na máquina de datilografia, no computador. Vocês sentem essa diferença hoje na maneira de vocês escreverem, tanto a crônica como um livro? Vocês acham que, acompanhando o nosso Brasil, né, esse Brasil que a gente... É difícil viver nesse país, vocês sentem essa diferença no modo de escrever, no tempo, porque escrever é um ritual, ele é um processo que a gente vai escrevendo e aprimorando. É como se fosse uma reza. Você vai lá, ajoelha, acende a vela e aí vai escrevendo até você sentir que aquela oração, aquela reza chegou lá em cima. Vocês sentem essa diferença? Obrigado pela mesa. Outra poesia.
Gente, obrigada a todas as pessoas que perguntaram. Obrigada às pessoas que perguntaram sobre questões de Mata Doce. Fico realmente muito feliz e emocionada com isso. Eu escrevo ainda até hoje de caneta e papel. Eu tenho muitos cadernos para escrever. Escrevi de datilografia. Eu fiz um curso na minha época fazia um curso. Minha família fez um grande movimento financeiro para me levar para a cidade para fazer um curso de datilografia. E eu escrevia sempre meus livros à mão. Eu escrevi 6 livros à mão. E um dia, no desejo muito grande de ver um livro datilografado, não tinha datilografia, não tinha máquina, eu consegui uma máquina de datilografia emprestada e cheguei a datilografar 3 dos meus livros escritos à mão. Claro que hoje em dia essa situação se alterou, né? Porque, às vezes, quando a gente pensa sobre acessos, é indispensável que a gente pense assim, não é porque tem computador no mundo que todo mundo tem acesso. É indispensável que a gente faça esses movimentos para pensar as coisas, que a gente está num país enorme e é muito complexo pensar o acesso a esses materiais. Bom... É isso. Eu acho que as duas coisas elas dialogam muito. Eu acho que me perdi com o fim. Filtrada pelo tempo. Enfim, fiquei filtrada pelo tempo. Eu também sou diplomado em datilografia. A, S, D, F, G, depois o que falta e por aí. O que eu senti muita falta quando mudei para o computador foi da música, assim. Eu tinha o ritmo de datilografar, você vai criando sua música particular ali. Ora jazz, ora meio samba, ora meio samba canção, muitas vezes bolero na crônica. Então, eu sentia muita falta desse barulho. Eu instalava tinha um programinha que você instalava barulho, instalava essa musiquinha, o barulho da máquina, no computador. Nos primeiros dias eu tive que fazer isso, porque não dava para sair nada se não tivesse. Boa noite. Obrigado. Nosso tempo acabou! Obrigada, gente. Gente, a virada continua, tá? A gente tem a madrugada poética agora.